Recentemente eu me vi numa situação de uma pessoa me pedindo uma ajuda para algo que eu sabia que não ia me fazer bem. E aquilo ia reverberar para outras pessoas também. E eu precisei ser muito firme dizendo um não. Eu tentei ser o mais educado possível, mas eu sabia que se eu deixasse alguma porta aberta ali, era como se eu estivesse colocando uma sujeira embaixo de um tapete e aquilo podia reverberar negativamente. Então, por isso, eu quero trazer hoje aqui essa proposta de a gente investigar a importância de a gente cortar o mal pela raiz e como a gente pode se fortalecer nessa decisão de encarar realmente aquilo que não nos faz bem para tomar uma decisão de não deixar mesmo que aquilo entre na nossa vida. Então, para isso, eu já deixo o convite aqui para que você deixe a sua curtida nesse vídeo. Isso é muito importante para o crescimento aqui do canal e permite, né, que o YouTube entenda que você está gostando desse conteúdo e por isso indique para mais pessoas. Aqui, a nossa conexão é de alma para alma. E hoje eu vou trazer a referência aqui de um filme chamado O Enfermeiro da Noite. Olha, já vem spoiler pela frente, tá? Mas vamos lá, é um filme baseado numa história real e que conta a história de dois enfermeiros. Uma mulher que está passando inclusive por um problema de saúde assim grave, ela precisaria até parar de trabalhar. Então ela está muito sensibilizada quando ela recebe, né, no hospital onde ela trabalha, um colega enfermeiro que entra ali, que se torna um grande amigo dela, que está disposto a ajudá-la. Ela vai criando uma amizade ali muito importante para aquele momento que ela está vivendo. Só que ela não imaginava ali que aquele homem que parecia ser tão amistoso era o responsável por algumas mortes. Sim, acontece uma morte de uma das pacientes dela e que ela acha estranho ali as condições, ela não consegue entender muito bem aquilo. Bom, resumindo a história, ele era um serial killer. Meu inglês não é lá grandes coisas, hein, gente? Me perdoa aí. Mas vamos lá. Então, ele matava alguns pacientes, né? E ela acaba se envolvendo ali naquela história para tentar ajudar a polícia a prendê-lo, né? E o que acontecia? Ele matava as pessoas, mas os hospitais acabavam descobrindo e ao invés de os hospitais denunciá-lo, não, os hospitais eles simplesmente arrumavam uma desculpa qualquer para mandá-lo embora e outro hospital contratava ele. Então aquilo ia se proliferando. Por quê? Os hospitais não queriam assumir a sua responsabilidade, porque afinal de contas era um funcionário dele, né? Que estava tirando a vida dos pacientes. Então olha só o quanto é importante a gente cortar o mal pela raiz. Às vezes a gente acha que assim, deixa uma coisa de qualquer jeito mesmo, melhor eu não me envolver com aquilo, e aquilo vai se proliferando em outros lugares, tá? Então, e na história é bem interessante, porque quando pegam ele, né, ele vira e perguntam para ele, né, o que é que fazia com que ele fizesse aquilo. E ele diz assim: eu faço isso porque ninguém me parou. Então, esse é o ponto aqui de a gente entender o quanto cortar o mal pela raiz é fundamental para que a gente restabeleça, né, algo mais positivo na nossa vida, para que a gente encontre caminhos que nos façam bem efetivamente. Bom, então eu trouxe aqui 3 dicas simples que eu vou chamar de 3 chaves de consciência, tá? E o primeiro de todos é: o que o mal significa efetivamente pra gente? Então eu vou trazer um exemplo aqui que é do cigarro. Minha mãe, por exemplo, há mais de 40 anos atrás fumava. E naquela época, a realidade era diferente da realidade de hoje. Hoje a gente pega um maço de cigarro e tem lá uma foto de uma pessoa doente, lá diz, né, dos malefícios que o cigarro traz. Então hoje a gente tem uma consciência muito maior, né, sobre o que o significado significa pra gente. Mas lá atrás não era assim. Né? Haviam as propagandas de TV, né? Havia toda uma ideia assim de que era chique, que eram mulheres empoderadas, principalmente para as mulheres, para os homens também, né? Parecia algo que era viril, né? Fumar, tal. Então existia todo um cenário ali e não existia a consciência que a gente tem hoje. Então por isso que eu estou falando aqui de consciência mesmo. A gente buscar entender o que o mal implica para a gente é um caminho muito potente, porque o mal ele vem geralmente dentro de uma esfera assim de tentação, de algo que é
escondidinho ali, sabe? Que parece que não é mal, parece que é uma coisa bacana, parece que é algo que não tem problema você vivenciar aquilo, né? Eu tô falando isso porque esse exemplo dessa pessoa que veio me procurar, ela vinha assim com um discurso muito bacana, parecia ser muito legal, mas que eu já sabia, eu já captei logo de cara que, opa, isso aí não é bem assim. Então a gente buscar entender efetivamente aquilo que não está nos fazendo bem é muito importante. E tem um outro aspecto aqui, ainda dentro dessa dica, que também é muito importante. Uma vez que a gente abre espaço para o mal, é muito perigoso porque ele vai se instalando e a gente vai se habituando com ele. E aí, para tirar ele, pode se tornar muito pior. Por isso que ir na raiz da situação é fundamental, porque você vai se habituando com aquilo e aí vai se tornando cada vez mais difícil tirar aquilo da nossa vida. Então, essa é a primeira dica e agora a gente vai para a segunda, que é quais são os sentimentos que isso que não nos faz bem nos traz. E aqui eu vou pegar de novo, né, esse exemplo aqui do cigarro, né? Porque as pessoas que fumam, elas dizem assim, ah não, mas o cigarro, por exemplo, me acalma, né? O cigarro me acalma. Ele, por exemplo, assim, eu emagreço com cigarro, tem muita gente que fala isso, né? Então, vamos investigar mais a fundo o que é que está acontecendo ali, né? Essa história de que o cigarro acalma, tá, vamos pensar assim, tá, a pessoa está trabalhando, aí ela vai fumar, então ela precisa sair um pouquinho para fumar, né? Será que isso não é uma ilusão, né? Não é uma ilusão achar que é o cigarro que está acalmando, quando na verdade o cigarro está criando essa dependência, está fazendo com que, né, a pessoa precise daquilo, né, para aparentemente sentir essa calma. Tá? Então, vamos investigar mais a fundo esses nossos sentimentos, porque muitas vezes a gente acha que a gente sabe o que a gente está sentindo e não é bem assim. Por exemplo, eu tenho o meu método, né, SAP, em que eu trabalho a partir do meu atendimento com a psicoterapia holística transpessoal. Eu utilizo também esse método nas minhas consultas terapêuticas de tarô, em que a gente vai entender a importância dos nossos sentimentos. Porque às vezes a gente age como se fosse um pouquinho criança mesmo, que a gente não sabe identificar muito bem os sentimentos, tá? Porque lá dentro a gente está sentindo algo que a gente não consegue identificar. E aí o mal, ele sempre vai causar sentimentos negativos, mas que às vezes a gente tenta disfarçar, que a gente acha que não é bem isso, né? Não, o cigarro me acalma, imagina, o cigarro, a hora que eu quiser parar de fumar, eu paro. Você percebe como a gente fica se colocando, né, tentando justificar a partir de caminhos que não são reais, né? Essa história de que quando eu quiser eu paro, muito cuidado com isso, porque a gente sabe que vício não é assim. Né, a gente tem já uma dependência química, inclusive, né, porque o cigarro causa isso. Então, a gente vai aqui buscar entender melhor os sentimentos. E dentro dessa minha metodologia, a gente vai entender que o sentir e o pensar, eles estão tão conectados que a gente muitas vezes confunde uma coisa com a outra. Então, por isso até, se você tiver interesse, eu deixo o convite aqui para que você conheça, né, os meus atendimentos, enfim, que eles podem te ajudar nesse sentido também. E o terceiro aspecto aqui, ele é muito fortalecedor. Tá? E aí a gente vai trabalhar numa outra chave. Ao invés de a gente pegar o aspecto negativo, a gente vai concentrar no positivo, que é quais são os benefícios de não permitir a entrada disso que nos faz mal. Isso é muito potente. Ajuda muito pelo seguinte, eu vou citar um outro exemplo aqui. Eu hoje sou vegetariano, já faz um pouquinho mais de 3 anos que eu parei de comer carne. Só que assim, a vida inteira eu comi carne. Então isso ainda é recente para mim. Tá? E só que assim, até hoje eu ainda sinto vontade de comer carne, mas a minha vontade de não comer é maior. Por quê? Porque eu tenho um propósito em não comer carne, que é cuidar da minha saúde, que é aumentar a minha sensibilidade, até mesmo profissionalmente, porque eu entendo que eu vou trabalhando a minha energia, né? Tirando a carne, a minha energia, a minha vibração pode se elevar. Eu tenho a questão dos animais também, de cuidar deles, enfim, são aspectos que para mim fazem muito sentido. Não estou aqui querendo te convencer de nada, tá? Mas eu estou falando dentro da minha experiência. Então, para mim, faz sentido não comer carne hoje. Então, o prazer de eu saber que eu estou conseguindo seguir no meu propósito é maior do que um prazer ali momentâneo que aquela situação poderia me dar. Então isso me fortalece, sabe? A gente sentir orgulho das decisões que a gente toma, a gente olhar pra gente mesmo assim, sabe? Reconhecendo que a gente está conseguindo algo, isso é muito fortalecedor. Então nesse caminho assim, pra gente entender que às vezes dizer um não pode parecer muito difícil, mas é um não que pode gerar o sim. Entende? É o não para aquilo que te faz mal, para trazer esse sim para aquilo que te faz bem.
Isso é muito fortalecedor. Então, por esse motivo aqui, eu quero até deixar o convite aqui. Trouxe essas 3 dicas, né? Será que você tem mais alguma dica? Deixa um comentário aqui embaixo. Como você lida com as situações assim que são difíceis para você, as coisas que fazem mal para você? Como é essa coisa de cortar o mal pela raiz? É mais difícil ou não? Deixa um comentário dizendo aqui para mim, tá? E se você ainda não deixou a curtida aqui desse vídeo, aproveita agora para deixar sua curtida e se inscreva também aqui no meu canal. A gente tem vários vídeos, toda semana a gente tem vídeo novo e a gente fica aqui sempre juntinho, tá joia? Gratidão e até o próximo vídeo.